Então, gente, bom dia, né? A aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a Gestalt. Deixa eu compartilhar o slides com vocês. Estão conseguindo meus slides? Sim. Então, gente, a aula de hoje, como eu falei com vocês agora há pouco, é sobre a Gestalt. Para começar, eu queria fazer uma pergunta para vocês. O que vocês estão vendo nessa imagem aí? Olha, na minha visão, isso tá parecendo um mar, sei lá. Eu Mar? também tô vendo um mar e parece que tem uma onda levando assim, mais ou menos. Porque tem um pedacinho que tá faltando dessa parte assim, entre a areia e o mar. Então, gente, é um pouquinho sobre isso que nós vamos falar hoje. Vocês estão percebendo aqui como se fosse um mar. Você consegue. Essa foto aqui é uma brincadeira, mas eu acho que ela ilustra bem para a gente falar de Gestalt. Se você consegue ver uma praia, o mar, o céu, mesmo que nublado as estrelas, você está precisando de férias. Isso é apenas a parte lateral de um carro que precisa de conserto. Conseguiram ver o Onde carro? tá isso, gente? Eu não tô vendo, não. Carro batido aqui, ó. Lateral do Uno. Gente, eu realmente preciso de férias. Aqui tá um chão de terra e que é lateral do carro, comida. Não tô vendo, desculpa. Não, você vai entender na aula de hoje porque você não está vendo. A aula de hoje é sobre Gestalt. Gestalt é a teoria da psicologia que se dedica ao entendimento da forma. Gestalt é um termo proveniente do alemão. Ele não tem uma tradução, um termo de difícil tradução. Se a gente fosse tentar se aproximar de algo que a gente conhece no português, seria forma ou configuração. Os precursores da Gestalt são esses dois que vocês estão vendo aí acima, que é o Ernest Mesch, que era um físico, e o Christian, que era um psicólogo, filósofo e psicólogo. Então, os precursores da Gestalt, eles tentam desenvolver uma teoria chamada de psicofísica, que era uma teoria que aliava psicologia com física, tentando entender as sensações, ou seja, como a gente absorve psicologicamente, mais a relação do espaço, forma e tempo, que seria o dado físico. Dessa teoria da psicofísica, outros 3 estudiosos se embasaram nela para poder fundar a Gestalt, que são os alemães, esses 3 aqui, que é o Wartermein, o Kohler e o Koff, que eu não sei se estou pronunciando certo, tá? Eles vão se embasar nesses estudos da psicofísica para propor uma teoria de base psicológica sobre a percepção, ou seja, a forma como a gente percebe um dado evento, e sobre a sensação do movimento. Os princípios norteadores da Gestalt, ela quer entender como que uma coisa ela é e como a gente recebe essa informação. O primeiro item que eles tentam compreender diz respeito ao estudo do movimento e da ilusão de ótica. Por exemplo, no cinema, aqueles rolos de filme que tem em cinema, são vários, como vocês veem aqui, ó, quadradinhos separados que vão passando numa velocidade muito rápida. Só que essa velocidade não consegue ser captada pela nossa visão. E a gente tem a ideia de que está sendo rápido, que está sendo uma coisa contínua, mas não é. Isso é uma das formas de ilusão de ótica. O cinema é um exemplo. Esse tipo de fenômeno, como a gente vê no cinema, que são vários quadradinhos separados, mas a gente vê como se fosse um todo, nos convida a pensar que um estímulo ele pode ser percebido pelo sujeito com uma forma diferente do que ele é na realidade. A gente vê como se fosse um contínuo, mas na verdade são vários quadrinhos separados.
Deu para entender até agora? Alguma dúvida, pergunta? Tranquilo. Sim, tranquilo. Então, os gestaltistas, a gente estuda, gente, as correntes da psicologia separadinhas para ficar mais didático. Mas essas correntes acabam que elas estavam existindo todas ao mesmo tempo em debate. Então, a gente vai ver, de certa forma, uma crítica dos gestaltistas ao behaviorismo. Vocês lembram na aula passada do behaviorismo? Que a gente falou que a gente dava um estímulo e tinha uma resposta. Já os gestaltistas, eles vão bater na tecla o quê? Não é só um estímulo e resposta. A gente tem um estímulo, a pessoa percebe esse estímulo e da forma como ela percebe esse estímulo, ela vai dar uma resposta. O comportamento do indivíduo é muito mais complexo se a gente, do que só um estímulo-resposta, estímulo-resposta. E se a gente ficar nessa pegada, igual os behavioristas, de estudar só o estímulo e a resposta, pode ser que a resposta que esse sujeito dá a determinado estímulo, ela perca o seu significado, porque a gente não está considerando a forma com a qual esse sujeito percebeu. Então, os gestaltistas defendem que a forma como a gente percebe, como a gente percebe determinado evento, determinada coisa, determinada situação, interfere no nosso comportamento como seres humanos. Então, é preciso que se considere essas condições que alteram a percepção. Então, vocês podem até ver, a gente tem um desenho, quem está de frente vê o 9, aqui vê o 6 e aqui vê o 9. É o mesmo elemento, mas a forma como ele é percebido, ele leva com que os sujeitos deem respostas diferentes pela posição que eles estão, pelo ponto de vista deles. Então, a crítica é a seguinte, os behavioristas, eles vão bater na tecla do estímulo e da resposta, e os gestaltistas viram e falam, não é só estímulo e resposta, não. A gente tem que considerar também a forma como esse ser percebe. Tranquilinha até aqui? Sim. Sim. Então, um princípio da Gestalt é o princípio do isoformismo. O que é isso, Thais? Isoformismo. O isoformismo, ele diz que há sempre uma unidade. A parte sempre está relacionada com tudo. Nós, seres humanos, como vemos um objeto em partes, a gente tende automaticamente a achar um equilíbrio, uma boa forma nesse objeto. Por exemplo, essa figura 1. O que vocês veem de cara nela? Nessa aqui. Eu diria um quadrado. Todos nós vemos o quadrado, porque a nossa visão tende a buscar a boa forma. Só que não é só um quadrado. A gente pode ver 4 círculos separados. Pode ser um quadrado. Pode ser um quadradinho mais tombado. Se eu não fizer só reta, se eu fizer linhas curvas, pode formar um rosto. Então, são diferentes formas que a gente pode perceber. Mas nós, seres humanos, nós temos, de acordo com a Gestalt, a gente busca essa boa forma, busca a percepção de uma forma mais simples. Pergunta, dúvida? Então, esse isoformismo, ele considera alguns princípios, que é o fechamento. Sempre que a gente vê pontos isolados, a gente tem que tentar fechar para encontrar uma figura, que nem estão 4 pontos aqui, a gente fecha para tentar achar um quadrado. A simetria, a regularidade dos pontos que compõem uma figura. Vamos ver isso na prática. Para a Gestalt, para a gente poder... O ser humano, quando percebe, ele busca uma boa forma. E quando a gente encontra essa boa forma que nos dá elementos para compreender. E essa boa forma, ela está muito relacionada aos estímulos físicos. Algumas vezes acontece da gente, pelo estímulo que a gente percebe, a gente entender uma coisa totalmente diferente do que é na realidade. Quem nunca passou na rua e cumprimentou uma pessoa errada, achando que era uma pessoa e era outra totalmente diferente? Já aconteceu isso com você, de cumprimentar a pessoa errada? Eu confundo a minha mãe com a minha tia, mas eu não sei se é porque elas são parecidas. Isso é por quê? Porque a forma como você percebeu é diferente da
aquilo que acontece da realidade. Então, para a gente poder perceber as coisas, para os gestaltistas, a gente sempre busca boa forma. Qual delas é maior? 1, 2 ou 3? A 2, a do meio. A 2? Para mim são todas do mesmo tamanho. O que diferencia é onde estão as retas apontando, né? Bingo! São todas do mesmo tamanho. Mas, como a nossa percepção é guiada pelo princípio da boa forma, a gente, por ela estar a segunda com as hastes a gente para fora, não para dentro, a gente tende a achar que ela é maior, mas na verdade são todas do mesmo tamanho. Então, o equilíbrio, a simetria, a estabilidade, a simplicidade são os elementos que nos levam à boa forma. Quando a gente não consegue achar a boa forma, esses elementos que nos levam a ter essa boa percepção, acontece a ilusão de ótica. É que vocês estão conseguindo ver mexer na tela? Sim. Tá de fato mexendo? É a figura que está estática no meu slide, mas vocês têm a sensação de que está mexendo, não é? Isso acontece porque a gente não conseguiu os elementos que nos levem à boa forma, para a gente enxergar da forma correta e nos leva a essa ilusão de ótica, tá? Segunda percepção das ondas. Que está mexendo também? Dependendo da forma que olha, tá mexendo. Depende da forma. É o mesmo caso também da ilusão de ótica. E esse aqui, vocês conseguem ver mexendo? Esse claramente. Claramente parece estar mexendo. Está parada. Mas a gente tem a impressão de que está mexendo porque a gente não encontra os princípios que nos levam à boa forma e nos levam a essa ilusão. Quantos pontos pretos vocês conseguem contar? Misericórdia, dá até um treco na cabeça isso. Caraca, eu tô bugada. Eu não sei se tem ponto preto mesmo, se tem ponto branco, não tô entendendo mais nada. Eu tô vendo ponto cinza, ponto branco. Isso por quê? Porque essa figura é uma figura para a gente olha assim, uma figura simples, né? Mas não é na nossa percepção. A gente não encontra os elementos que nos levam a achar a boa forma e compreendê-la e levar a ilusão de ótica. Continue encarando. Olhem o ponto preto. Vou contar de 1 até 10, que vocês vão vendo ele encolhendo. Olha aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vocês tiveram a impressão de que ele vai parecer que vai encolher no cinza em torno dele? Também é um exemplo de que a forma como ele aparece, a nossa mente não consegue compreender essa boa forma e tem essa ilusão. Esse também, você vai e volta com a cabeça, você vai ter a impressão de que está movimentando. Tiveram a sensação do movimento? Sim. Totalmente. Esse aqui também é o 8. Olha para esses 3 pontinhos aqui e depois você olha para o branco aqui. Esses vocês conseguem ter a ilusão. Caraca, eu tô vendo Jesus. Todo mundo conseguiu ter a ilusão? Sim. É mais um exemplo de que a gente não consegue compreender a boa forma e é como se a nossa mente fosse tapeada e a gente tem uma percepção diferente do que na realidade é. Essa também da bandeira. Olha para a bandeira e depois vocês olham para o claro. Gente, como é que pode? É muito engraçado. Porque não tem os princípios da boa forma para nossa mente compreender tal qual como é. Aí nos leva até essa ilusão. Conseguir ver a bandeira nas cores reais. Sim. E na ilusão de ótica, gente, a gente fica perguntando, mas por que isso acontece? Porque na ilusão de ótica, o estímulo, ou seja, a figura, ela é percebida diferente da forma que ela é na realidade. Nem isso aqui, a gente tem a impressão de que está em movimento. Está em movimento? Não, porque é uma figura que está no meu slide parada, mas a forma como a gente percebe é diferente da realidade, nos leva a ter essa sensação de movimento, de mudança de cor, de formação de uma imagem diferente. Isso acontece, uma coisa também muito relacionada à nossa percepção,
é a tendência a gente buscar, para ter uma boa forma, a relação figura-fundo. Quanto mais claro estiver essa boa forma, o que é figura, o que é fundo, mais fácil para mim é de perceber. Trouxe essa foto aqui para vocês de maçã. Vocês conseguem ver que as maçãs estão aqui vermelhinhas, uma folhinha verde e o fundo é branco. Vocês conseguem ter a distinção do que é figura e do que é o fundo, não consegue? Todo mundo conseguiu, né? Sim. Agora eu pergunto para vocês, o que vocês veem nessa figura? Uma mulher de chapéu. Eu também. Todo mundo vê uma mulher de chapéu? Também. E a velha, vocês não viram ainda não? Não. Tem uma mulher com chapéu, com uma pena e uma velha. Procura a velha aí que vocês vão achar, gente. Conseguiram achar a velha? Não. Ó, a mulher tá aqui a nova, não é? Não foi essa que vocês viram? Sim. O penacho, o cabelo dela, não é isso? Foi isso aí. Aqui tá o nariz da velha. Vou ver se ajuda vocês. Esse é o nariz da velha, que como se fosse a franja, que como se fosse o véu da velha. Meu Deus, eu consegui ver agora. Agora foi. Conseguiram? Gente, sim! A orelha de uma é o olho da outra. Isso, a orelha de um é o olho da outra, exatamente. Isso acontece porque nesse caso a gente tem uma mesma figura, mas duas percepções diferentes, porque a relação figura-fundo ainda não é clara. Nessa outra também, tem uma menina e uma velha. Ah, esse daí eu já consegui ver. Os dois. Todo mundo conseguiu ver a menina e a velha? Não. Só a menina. A velha aqui, ó, Repara que o negócio no pescoço ali da menina é a boca da velha. é a boca da velha. A boca, o queixo, o olho. Ah, tá. Agora eu consegui ver. Todo mundo conseguiu ver, gente? Não conseguiu falar, a gente tenta ajudar a enxergar. Esse aqui também é tranquilo, né? Duas caras, um vaso. Conseguiram? Sim. Sim, esse daí tá tranquilo. Agora, esse aqui tem três. Esse daí eu consegui. Ah, esse daí eu também consegui. Eu consegui achar dois. Acho que agora eu fiquei esperta. Ó, Tem um velho, um senhor e uma moça, não é isso? Isso. Isso. sim. Esse aqui também é tranquilo, né? Sim, Muito. Sim. tem dois também. É. E esse me dá um nervoso. Nossa, essa imagem sempre aparece na internet e isso dá muito nervoso. Dá Nossa, muito eu tô- nervoso mesmo, porque não sabe se está Então, virado ou de frente. Ou de frente. Nossa, que agonia. Essa também é conhecida, né? E essa aqui é um pato ou um coelho? Essa deu pra ver de boa também. Essa aqui também tem várias, é uma figura, mas você consegue ver vários desenhos nela. Tem a árvore, tem os outros, conseguiram? Sim. Essa aqui também, ó. Essa foi, são alguns exemplos de como essa relação figura-fundo é usada em propaganda. Essa propaganda que é uma propaganda de combate ao abuso sexual. Que pode ser tanto uma mão tampando, né? Como uma mão pedindo socorro. Ah, é verdade. Então, enquanto a gente vê essa relação da figura fundo, existe
segundo os gestaltistas, uma coisa que se chama campo psicológico. O campo psicológico é o campo de força que nos busca a procurar a boa forma. Por isso que quando a gente viu figuras, como o exemplo que a gente viu anteriormente, tinha gente que percebia de um jeito, tinha gente que percebia do outro. E isso acontece porque cada um tem uma percepção diferente. E esse campo psicológico é como se fosse um imã que vai procurar a boa forma que vai fazer com que a gente enxergue determinada situação em conjunturas que não estão muito estruturadas, que são os casos dos exemplos anteriores, que a gente não tem muito bem estabelecida a relação figura-fundo. Então, quando a gente fala de campo psicológico, existem alguns princípios. O princípio da proximidade. Como que vocês organizam aqui de cara? Vertical ou horizontal? Vertical. Vertical. A gente tende a ver 3 colunas e não 3 linhas na figura, porque a gente sempre tende a organizar o que está mais próximo, tá vendo? Que na vertical os pontinhos estão mais próximos e na horizontal já existe uma distância. É o princípio da proximidade. O princípio da semelhança, bem parecido com o princípio da proximidade. A gente tende sempre a organizar na nossa percepção os semelhantes. A gente sempre tende a ver uma linha de quadrado, uma de círculo e uma de triângulo, porque a gente sempre organiza aquilo que é mais próximo e mais semelhante. Aqui são exemplos de algumas logomarcas, gente, que usam o princípio da proximidade e da semelhança. Essa aqui é mais conhecida nossa, que é a da Unilever, que é produto de limpeza e outras coisas. A gente vê logo o U. Por quê? Porque a gente organiza mentalmente a proximidade dos itens que vão formando o U. Mas quando a gente olha de pertinho, a gente vê, ó, na palmeira tem uma florzinha, tem uma colher, tem uma flor, tem uma boca, tem uma pomba, tem vários elementos separados, mas que nós, pelo princípio da proximidade e semelhança, organizamos o um. Essa outra aqui é uma marca que a gente tem, que são vários quadradinhos, mas a gente tem de organizar como se fossem diferentes. Nossa visão vê, pelo princípio da proximidade e da semelhança, vários edifícios e não vários quadradinhos separados. Deu para entender a proximidade e a semelhança? Sim, Sim. deu para entender bem. O princípio do fechamento, o que vocês estão vendo nessa figura? Um triângulo. A gente sempre tende a fechar para achar aquilo que é mais próximo do que a gente conhece. A gente vê um triângulo e não alguns traços. E a gente vê esse princípio do fechamento presente em várias logomarcas. A da IBM são vários traços separados, mas que é por a gente ter a visão de tentar fechar, e pela proximidade também. A gente vê o IBM. Esse aqui são vários pentágonos separados, a gente tem de ver a bola. O da Quaker a gente vê o homem de chapeuzinho, WWF a gente vê o panda, mas não tá fechado, tá vendo que é uma figura aberta, mas a gente vê que é um panda. Johnny Walker não é uma figura fechada, mas a gente vê que é um homem com uma espada na mão. Então, como princípio de como a Gestalt vai aparecendo no nosso dia a dia. O princípio da continuidade a gente tem de ver de forma contínua. A gente tende a seguir uma mesma ordem. A gente vê que as coisas, a gente tende a colocar que as coisas fluem numa mesma direção. Que nem a gente vê aqui, ó, a gente tende a fazer assim. E nem aqui a gente tende a seguir essa mesma ordem. Aí a gente vê alguns exemplos também, que nem nesse caso aqui são vários quadrados aleatórios, mas pelo princípio da continuidade, a gente vai olhando assim, de modo que a gente tem ideia de que tem movimento. Aqui também eu poderia olhar assim, mas pelos princípios da continuidade a gente olha assim. Tranquilo, gente? Pergunta, dúvida? Tranquilo. Aí, essa frase aqui também, com o nome da Gestalt, eu acho que ela é muito legal, que ela mostra todos os princípios da Gestalt na organização da logo Gestalt. A gente vê o G pelo princípio do fechamento, T pelo princípio do fechamento, o E da Gestalt pela proximidade, o S pela continuidade, a segregação não falei com vocês, não.
e as unidades a gente vai vendo na própria palavra Gestalt o exemplo, tá? Quando a gente fala na Gestalt também, não sei, isso acontece muito com a gente. Já aconteceu que vocês tentarem lembrar alguma coisa, tentar entender alguma coisa, você revira, você tem aquela sensação de que o negócio tá na ponta da língua, que a coisa parece que tá vindo na sua cabeça e não vem. Aí, de repente, do nada, pum, parece que o negócio brota na sua cabeça a resposta. Você fica matutando, você tenta lembrar um nome, algum lugar que você foi e não vem, fica aquela sensação que sua cabeça tá buscando. Você tenta, e não chega de repente, numa hora mais aleatória, parece que do nada ele aparece. Nossa, Todos sim, os dias. Todos os dias. muito. Isso é o que a Acontece Gestalt chama de insight. O que é um insight? Nem sempre aquilo que a gente vive, a gente está pensando, mentalmente é algo que está claro para a gente de imediato. Às vezes, a gente consegue entender alguma coisa sem ter feito muito esforço, e às vezes a gente depende de passar um determinado tempo para a gente ter a sensação de que aquela ideia brotou. Essa sensação de ideia brotando é quando ocorre o nosso entendimento interno e aparece na nossa mente a resposta. Esse momento que a gente tem aquela sensação do é um insight. É uma apreensão ou compreensão que aparentemente é espontânea, parece que naquela hora brotou a resposta, mas não, é como se o seu cérebro estivesse matutando naquilo, e só naquele momento que a resposta emerge e ele te dá aquela sensação de que veio do nada de uma hora para outra. E essa forma, esse insight, ele é influenciado pela nossa experiência passada, pela nossa configuração de estímulo, pela capacidade do indivíduo, é uma coisa muito individual, mas todos nós passamos por essa sensação de que não teve esforço nenhum para chegar àquela resposta, nada para na hora, ela brota e aparece. Tranquilo, gente? Perguntas, comentários? Professora, Oi. eu tenho a percepção também tem a ver de acordo com as nossas situações, tipo nosso estado de emoção? Sim, totalmente. A percepção é uma coisa única e individual. Às vezes você percebe de um jeito e uma situação é outra. Tem muito a ver com o seu campo experiencial. Vai falar daqui a pouquinho dele. Daqui a pouquinho a gente chega nele. Uma figura muito importante para Gestalt, gente, é o Kurt Lewin. O Kurt Lewin ele trabalhou com os primeiros estudiosos da Gestalt. Ele não é um gestaltista, mas ele é um cara que vai utilizar de alguns elementos da Gestalt para poder pensar em contribuições, e ele fala da existência de um espaço vital. O que é o espaço vital? São todos os fatos, todas as questões que determinam o comportamento do indivíduo em um determinado momento. E fala em campo psicológico. O campo psicológico, ele fala que é um campo dinâmico, que é um campo único, e ele vai ter uma relação muito estreita com a forma com qual a gente percebe, com qual a gente age. E ele está ligado à questão do indivíduo com que a gente é, com o meio no qual a gente está fazendo parte e com a totalidade dos fatos. E pode ser que uma mesma coisa é percebida de formas diferentes por pessoas que passaram por essa mesma situação. E isso está ligado ao individual, cada um tem uma experiência, cada um absorve de um jeito diferente. E isso, essa percepção diferenciada de um fato por mesmas pessoas, é o que o Kurt Lewin chama de realidade fenomênica, que é a maneira particular como o indivíduo interpreta determinada situação. E a forma com a qual a gente interpreta essa determinada situação, ela pode ser influenciada pelo meio geográfico, ou seja, pelo meio físico e pelo meio comportamental, que é a forma como o indivíduo compreende aquele meio físico, a forma como ele interpreta aquilo, com a percepção dele que está ligada aos princípios que a gente já viu anteriormente. E um comportamento ele é sempre desencadeado pela nossa percepção do meio. Então, a realidade, a forma como a gente percebe a realidade,
ela é subjetiva, particular, e ela é criada pela nossa mente. Ele tem que estar muito relacionado com a questão que os gestaltistas criticam os behavioristas. Que o behaviorista fala que é o estímulo e a resposta, para o gestaltista não. A forma como eu vou receber esse estímulo, ela vai ter influência na minha resposta. Por exemplo, a pessoa está lá e te cumprimenta na rua. Se é uma pessoa que eu conheço, eu tendo a comprar, fulano, tudo bem? Agora, se é uma pessoa que eu não conheço, que eu tenho a percepção de que eu não conheço, eu posso ter duas reações. Ou eu faço aquele tchauzinho educado, ou eu faço conta de uma pessoa doida, faço conta que nem vi e toco. Então, a forma como a gente reage, ela não pode ser, segundo os gestaltistas, padronizada, como os behavioristas, de certa forma, defendem. Porque é muito subjetiva, depende de cada um. Eu vou trazer esse exemplo aqui para vocês, que eu acho ele ótimo, e depois eu volto para discutir com vocês. Um rapaz, ao chegar à sua casa, surpreende os pais no final de conversa e escuta o seguinte: ele chegou, é melhor não falarmos disso agora. Ele entende que os pais conversavam sobre um problema muito sério, de que ele não deveria tomar conhecimento. Resolve não fazer nenhum comentário sobre o assunto. Dias depois, chegando em casa novamente, encontra seus pais na sala com dois homens em ternos escuros. Imediatamente associa esses homens ao final da conversa escutada e entende que eles, de alguma forma, estariam relacionados às preocupações do pai. Ocorre que a conversa que o menino escutou pelas metades referia-se a uma surpresa que os pais preparavam para o seu aniversário. E os dois homens eram antigos colegas de faculdade do pai, que aproveitavam a passagem pela cidade para fazer uma visita a um colega que não via tanto tempo. Então vejam só, a mesmíssima situação vivida pelo rapaz e pelos pais dele. A forma como cada um interagiu com essa situação, percebeu essa situação, culminou em visões diferentes do fato. O menino achava que era uma coisa muito séria contra as pessoas do terno preto, ter associado, são advogados, a coisa é muito séria, enquanto os pais planejavam uma surpresa, falaram aquilo para não dar continuidade no assunto, e eram pessoas que estavam visitando que não tinham nada a ver com a história, com o conchave que o menino criou na cabeça dele. Então, a forma como a gente experiencia, a gente se depara com as situações, é algo muito particular. Vocês querem fazer algum comentário? Tinha alguém que estava... Eu não vi quem que era, só escutei a voz falando. Quer comentar? Já aconteceu de vocês passarem uma situação e cada um perceber, contar ela de um jeito diferente? Nossa, eu acho que isso sempre acontece, né? Tipo, sem querer. É sem que não é uma coisa que é, na maioria das vezes, né, gente, muito proposital ou intencional. É de ser humano mesmo, cada um é único, ninguém é igual. E a forma como as coisas impactam na gente impactam de forma diferente. Acho até que é importante a gente fazer terapia por isso, porque às vezes a gente pode ter uma outra visão de uma situação, né? Sim, sem dúvida, é a nossa versão da história, né? Não a versão do outro que estava envolvido na história. Então, gente, o Kurt Lewin, ele vai se dedicar muito à questão de compreender os grupos e ele fala que a grande parcela das nossas vidas se dá em grupos, se dá em sociedade e que nós, enquanto indivíduos que vivemos em uma sociedade, nós somos independentes, mas somos impactados, mesmo sendo sujeitos independentes, somos impactados pelo grupo. E que o grupo não é a soma de características de seus membros, mas é algo novo, resultante do processo que ali ocorre. A liderança do grupo sempre vai existir alguém que vai tomar frente, o papel de líder. A forma como o líder conduz esse grupo vai impactar muitíssimo nos resultados, isso é muito sério. Existem, quando você pega para ler material de dinâmica de grupo, aprofunda mais isso, a gente vê como que o papel da liderança impacta, como que a forma como uma pessoa, uma chefia, conduz, conversa, incentiva, tem impacto no resultado dos seus colaboradores.
Tem muita, 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 muita influência mesmo. E ele propôs as dinâmicas de grupo como forma de trabalhar com grupo. Dinâmica é muito legal. Tanto que eu acho que eu não coloquei ainda. Eu vou colocar para vocês, porque o nosso tempo, né, de aula gravada é curto. Tem uns slides de uma amiga minha que ela trabalha com dinâmica de grupo, que é a professora Josélia. Eu vou colocar para vocês os slides dela, para vocês verem que ela traz o que é dinâmica de grupo, os diferenciados tipos de dinâmica de grupo. Tanto que a atividade dessa semana eu estou propondo para vocês uma situação para vocês pensarem numa dinâmica de grupo. Mas sempre que a gente pensa em propor uma dinâmica de grupo, é legal que a gente pense o público que a gente vai atender, os materiais que a gente vai precisar, a quantidade de tempo que a gente vai precisar para poder fazer dinâmica. Se a gente tivesse em aula presencial, a gente ia ter, sem dúvida, uma aula de dinâmica de grupo, mas como é remoto, é difícil da gente fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma dinâmica de grupo com vários idosos. Eu não vou fazer uma dinâmica de grupo que eu vou exigir, sei lá, muito movimento, muita atividade. Vou pensar uma coisa que não pense nisso. Ah, mas eu vou fazer dinâmica com criança. Ah, não, com criança seria legal ter um espaço maior para vocês poderem correr. Pense no tempo, na limitação temporal que vocês têm para aplicar a dinâmica. Tudo isso é muito importante. Mas vocês já tiveram possibilidade de de participar de alguma dinâmica de grupo? Como é que foi a experiência de quem já teve? Ninguém, gente, teve dinâmica, fez nenhuma dinâmica de grupo na vida? Tipo, eu já, mas as minhas experiências em grupo nunca são muito boas. Tem gente que não gosta. Eu não gosto. Tem gente que não gosta. Porque, assim, eu gosto muito de fazer as coisas do meu jeito, sabe? Tipo, eu tenho um espírito de liderança muito forte. Então, se as coisas não saem do jeito que eu quero, sei lá, eu não fico bem com isso. Entendi. Então, eu prefiro eu mesma fazer, sabe? Tipo, eu prefiro. Ai, deixa que eu faço. Mas alguém, gente, tem experiência com as dinâmicas de grupo? Tem várias. Tem dinâmica que é quebra-gelo, tem dinâmica reflexiva. Várias e várias e várias. Eu vou colocar para vocês o material, esses slides dela lá no CIGA. Depois que passar a atividade da dinâmica de grupo, eu vou postar a apostila que ela disponibilizou também para mim, quando eu dei disciplina de psicologia, ela deu essa oficina de dinâmica de grupo, foi muito legal. E tem mais de 150 dinâmicas de grupo diferentes, depois eu vou postar para vocês, vai que um dia vocês precisam, vocês têm o material, tá? Mais alguém, gente? Quando a gente tinha o retiro na igreja, a gente tinha muito dessas dinâmicas de grupo. Não, muita mesmo, tipo gincana, ou falar alguma coisa bíblica, assim, de tipo fazer as perguntas e aí dividir por grupo. Sim, as dinâmicas elas podem ser usadas em vários contextos. Pode ser usada em escola, empresa, tem muito lugar que usa as dinâmicas na seleção de pessoal para poder ir identificando de acordo com as dinâmicas o perfil das pessoas. É bem interessante. Então, gente, na aula de hoje a gente falou sobre Gestalt, que é a teoria que estuda a percepção. A gente falou da questão da boa forma, como ela influencia na forma com a qual nós percebemos, assim como a figura fundo. Quando a gente não tem uma boa forma, a gente é levado à ilusão de ótica. Falamos também de campo psicológico, como a proximidade, semelhança e fechamento impactam na forma como a gente percebe. Falamos um pouquinho sobre insight e o Kurt Lewin e o grupo, que a gente vai continuar a desenvolver isso na atividade avaliativa da semana. Eu achei, gente, essa figura ótima. Olhar do professor e olhar do aluno no dia de prova. Não sei se vocês vão conseguir ver. Muito bom. Conseguiram ver? Sim. O olhar do professor, o olhar do aluno é a gestalt aí, fazendo parte do nosso dia a dia. Então é isso, gente. Vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma Não? dúvida, professora. Por enquanto, nenhuma dúvida. Ai, que bom, então.